Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, peço desculpa desde já pela minha voz, por conta de uma gripe desagradável, mas o Evangelho de hoje, dia 4 de setembro, dessa quinta-feira, é tirado de São Lucas, capítulo 5, versos do 1 ao 11. No Evangelho de hoje nós podemos ver, a partir de uma leitura espiritual, de uma leitura teológica, tirarmos uma reflexão bem interessante. Olhando por um contexto literal, por uma questão literal, uma leitura literal, ipsis litteris, do jeito que está escrito por São Lucas, nós iremos ver apenas Jesus escolhendo uma barca e subindo nessa barca para ensinar a multidão que está à beira da praia, que está na praia, melhor dizendo, e depois o milagre de uma cura, de uma pesca milagrosa, e outras barcas, uma outra barca vindo ajudar a recolher os peixes que eram em grande quantidade, e depois Jesus faz o chamado a Pedro para ser pescador de homens e não mais pescador de peixe. Mas numa leitura espiritual, teológica, dentro de, podemos assim dizer, uma meditação, uma mística. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus estava à margem do lago, a multidão se comprimia, querendo ouvir a palavra de Deus. E o próprio Jesus é a palavra de Deus. É a palavra que se fez carne, que lá no prólogo do Evangelho de São João é dito: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio da palavra. Basta nós voltarmos à origem do mundo quando escutarmos Deus dizendo: faça-se a luz. Depois faça-se. Ou seja, Deus vai falando, ou seja, vai pronunciando as palavras e a origem do mundo vai acontecendo. E esta palavra é o Filho eterno de Deus. É o próprio Cristo que se faz carne. Lá no versículo 14 do primeiro capítulo do Evangelho de São João é dito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tinha junto ao Pai. Então o povo queria ouvir a palavra de Deus, talvez até sem entender ainda que aquele homem que falava era a própria palavra de Deus. Era Deus que falava a eles. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Essas duas barcas aqui nós podemos ver de maneira muito clara, numa linguagem, numa leitura espiritual, a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. A igreja que está em comunhão plena com o Papa, com Pedro. Então, as igrejas do Oriente, 23 igrejas, junto com a igreja do Ocidente, que é a igreja latina, forma as 24 igrejas que vem formar a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era a de Simão Pedro, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Então veja que existiam as duas barcas, mas Jesus escolhe a de Simão Pedro. Isso é proposital. Jesus escolhe a de Simão Pedro porque primeiro faria o chamado a Pedro para ser Papa, para ser o primeiro do colégio apostólico, para ser o cabeça da igreja, da sua igreja, o cabeça visível da sua igreja, que faria às vezes do próprio Cristo, porque Jesus, que é o bom pastor, o bom pastor é aquele que leva a igreja, leva as ovelhas para pastar em verdes planícies, para beber em águas cristalinas, ou seja, beber da água do Espírito Santo e comer do pão da Eucaristia. Logo, esse Jesus vai dizer a Pedro, lá no capítulo 21, a partir do versículo 15 do Evangelho de São João: Pedro, tu me amas mais do que este? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Aí a pergunta pela segunda vez, depois a terceira vez, e apacenta as minhas ovelhas. Ou seja,
Jesus é o pastor supremo, o único pastor, aquele que pastoreia a sua igreja, oriental, né, podemos assim dizer, e ocidental. A sua igreja em comunhão plena com o sucessor de Pedro, com aquele que faz as vezes de Pedro, com aquele que tem o poder, né, de conduzir a barca de Pedro. E aí veja, Jesus, desta barca, prega à multidão, ou seja, ensina ao povo. Se você quer ouvir a palavra de Deus, se você quer viver da palavra de Deus, você precisa se aproximar da barca de Pedro. Você precisa se aproximar da igreja, porque Jesus ensina a partir da igreja. A partir da igreja. No versículo 4 é dito o seguinte: quando acabou de falar, disse a Simão. Veja, Jesus vai mostrando aqui claramente que ele escolhe Pedro para liderar, né, a sua igreja. Então, quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Então Jesus diz a Pedro: olha, vá para águas mais profundas. Ou seja, saia daqui de Jerusalém, vá para outros lugares, a ponto de Pedro ir para Roma, e de Roma a igreja se expandir para o mundo inteiro, a partir ali das possibilidades que o império já tinha feito, né? Claro que sem nem imaginar que seria derrotado pelo cristianismo, pela igreja. O império havia preparado tudo, as estradas, embarcações, tudo que Roma tinha para ir ao mundo conhecido. Isso tudo foi utilizado pela providência divina para que a igreja pudesse expandir o evangelho. E aí, Jesus, quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: avança para as águas mais profundas e lança vossas redes para a pesca. Então a igreja se lançou nesse mar que é o mundo, se lançou para águas mais profundas, a ponto de vir até aqui, até o Brasil, até a nossa terra. Como as Américas também, né? Toda a América. E aí, meus irmãos, quando Jesus disse isso, Simão Pedro, sem reconhecer, né, que Deus iria capacitá-lo para tal missão, disse: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Então Pedro reconheceu que, pelas forças dele e dos seus companheiros, ou seja, dos demais apóstolos, ele, aqui fala de Pedro, Tiago e João, representando os demais apóstolos, ele reconhece que não tem condição de pescar. Porque ele, pelas suas forças, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, e olhe que Pedro era conhecedor dos mares, Pedro era conhecedor de pesca. Aí Pedro vai dizer: trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Isso aqui é muito interessante. Ao reconhecer a sua fraqueza, a sua fragilidade, Pedro agora olha para Jesus e diz: mas em atenção à tua palavra, ele mesmo que é a palavra que tudo fez, que tudo criou, que tudo gerou, o que é visível e o que é invisível, ou seja, o mundo material, físico e o mundo espiritual, tudo foi feito pela palavra de Jesus. Ou melhor, pela palavra de Deus, que é o próprio Jesus. E Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Então, Pedro vai dizer: mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes onde tu mandares. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então veja, a igreja cresceu de tal maneira, meus irmãos, que o mundo todo foi evangelizado. Em atenção às palavras de Jesus. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, ou seja, as igrejas do Oriente. Fizeram sinal para os companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Veja, encheram as duas barcas. Isso aqui com certeza nós podemos interpretar e entender aquele período da cristandade, onde o mundo inteiro foi católico. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor,
afasta-te de mim, porque sou pecador. Então Pedro, vendo a grandiosidade do que Jesus fizera por meio deles, Pedro reconhece a sua pequenez, a sua pobreza, a sua miséria e diz: Senhor, aparta-te de mim, porque sou pecador. E Jesus ama quando nós dizemos isso. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Senhor, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê? Porque nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa miséria. Assim como fez a Virgem Maria. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois ela ensina nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. E quando Jesus percebe um coração humilde, como disse São João Batista, que eu diminua para que ele cresça, Jesus faz milagres acontecer. E milagres tão grandiosos, a ponto de os pecadores ficarem espantados e reconhecerem que não são nada diante de Deus. Isto é o milagre que Deus faz por meio da sua igreja, por meio da barca de Pedro, unida em comunhão com a igreja do Oriente, com as igrejas melquitas, maronita, e tantas outras. E aí, meus irmãos, no versículo 9 é dito: é que o espanto se apoderou de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, veja, aqui podemos dizer que Tiago e João representaria toda a igreja oriental, E eram o quê? Sócios, companheiros de Simão. Também eles ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão Pedro: Simão Pedro, não temas, Pedro, não temas, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Ou seja, Jesus está dizendo: a partir de agora, através de ti e da tua barca, nós iremos pescar homens no mundo inteiro. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus Cristo. Ou seja, aqui se concretiza o chamado, tanto da igreja do Oriente como da igreja do Ocidente, a abandonar tudo e a seguir o Mestre, a seguir Jesus. E aí, meus irmãos, nós podemos ver de maneira muito clara, através dessa leitura espiritual, teológica, de que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do seu único e eterno Filho, o Messias encarnado no seio da Virgem Maria, Jesus de Nazaré, conduzir a sua igreja na plenitude, por isso é chamada de católica, na totalidade, igreja do Oriente, igreja do Ocidente, unida em comunhão em Roma. Daí a igreja, conduzida por Jesus, entrando nesse mundão que é o mar, vai a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, para fazer dessa grande multidão, desse grande rebanho, um só rebanho, sobre a jurisdição de um só pastor, o pastor supremo e eterno, sumo e eterno sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque, Jesus Cristo. Salve Roma, salve a igreja una, santa, católica e apostólica, fora da qual não há salvação. Deus abençoe a todos e que nós possamos meditar nessa grandiosidade que é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dá uma curtida no vídeo se você chegou até aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta o que você achou dessa reflexão e compartilha com mais alguém. Amém.